A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quarta-feira, 31 de agosto de 2022, tem como título: Seja responsável pela sua liberdade. O texto bíblico se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Queridos, o apóstolo Paulo destaca aí um elemento fundamental da vida cristã, que é a liberdade. Os que creem são livres para servir a Deus. São livres também de cumprir qualquer rito, antigo ou novo, como forma aí de adquirir conhecimento de Deus. Nenhuma prática ritual é capaz de aumentar o amor de Deus por aqueles por quem Cristo já morreu. Nenhuma abstinência disso ou daquilo pode fazer aí daquele que a pratica alguém mais espiritual ou maior conhecedor dos mistérios de Deus. A liberdade do que o apóstolo Paulo fala, queridos, é uma bênção maravilhosa, uma graça libertadora. Mas ela traz aí um perigo: confundir essa liberdade com o retorno à prática das coisas próprias da natureza humana, aquelas que nos afastam de Deus. São os chamados desejos da carne. Por isso o apóstolo Paulo adverte que não devemos usar a liberdade como desculpa para permitir aí que a nossa natureza pecaminosa nos domine. Quando isso acontece, deixamos de ser livres. A solução para essa situação, queridos, é dada aí pelo próprio apóstolo Paulo no versículo 16, que diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, na medida em que somos aí dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa liberdade é preservada e não somos aí dominados pela antiga natureza de quem vivia sem Deus. Portanto, a nossa liberdade, queridos, é uma construção conjunta. De um lado está o Espírito, que dirige todos os que conheceram a verdade e se tornaram livres. E de outro lado, estamos nós, que devemos nos permitir ser dirigidos pelo Espírito. E quando isso acontece, podemos repetir a expressão do versículo 1 desse 5º capítulo aqui de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.